Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Perguntar Não é Pecado. Eu sou o evangelista Luiz Carlos. Se você ainda não é inscrito, aproveita. Já se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo no final, não esqueça de compartilhar com um amigo e também dar o seu like, porque vai ajudar muito a gente a crescer o canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que a Bíblia fala sobre isso? Fique conosco, no final do vídeo você vai se surpreender. Bem, no início da minha fé, eu sou de origem pentecostal e na igreja onde eu congregava eu sempre via as pessoas falarem que quando alguém estava sendo usado por Deus, todos deveriam respeitar para que ninguém pecasse contra o Espírito Santo. Acontece que por se tratar de uma igreja pentecostal, havia muitos movimentos na igreja, pessoas que dançavam, pulavam, pessoas que faziam caretas, e era muito difícil para mim, na condição de novo convertido, ver tudo aquilo e não achar graça. Então eu ficava rindo, às vezes até eu falava algumas piadas. E aí uma das vezes que eu estava assistindo um culto e eu vi algumas pessoas dançando, pulando, rodopiando, alguém chegou para mim e falou assim, olha, você tem que tomar cuidado porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. E se você fizer isso, você vai para o inferno direto porque não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Bem, depois disso aí, óbvio, eu não queria perder a minha salvação em hipótese alguma, então eu passei a não mais rir de tudo aquilo que eu presenciava e muito menos fazer algum tipo de chacota ou piada com medo de perder a minha salvação. De lá para cá eu busquei durante muito tempo uma resposta plausível sobre o que é verdadeiramente a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não encontrando muita coisa que me convencesse, resolvi pesquisar sobre o assunto e eu quero passar para você hoje o que a Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá. Existem 4 passagens na Bíblia que falam sobre esse assunto. Mateus capítulo 12, Lucas capítulo 11, Marcos capítulo 3 e João no capítulo 10. Mateus vai dizer que foi levado até Jesus, um cego e mudo. Marcos vai dizer que tudo acontece quando Jesus está descendo e as pessoas sentem falta de pão. Lucas vai dizer que o que foi levado até Jesus era um mudo. E João vai falar de Jesus contestando os fariseus que questionavam por que Jesus estava fazendo muitas obras em nome de Deus. Vamos lá. Precisamos entender o contexto dessa passagem para compreender o verdadeiro significado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, então, ele cura um homem e os fariseus, os doutores da lei que ali estavam, começam a dizer que Jesus estava expulsando o demônio através da própria ação do demônio, através de Belzebu. Então Jesus, ele vai contestar aquela afirmação dos fariseus e ele vai dizer, olha, o que vocês estão falando não tem coerência nenhuma, porque um reino dividido não pode subsistir. Satanás não pode ser expulso por Satanás. E se eu expulso demônios pelo demônio, por que então expulsam seus filhos? Porque eles serão seus próprios juízes. Então Jesus está dizendo que ele está expulsando o demônio através do Espírito Santo. É isso que dá a entender no texto de João. Agora, qual é o significado desse contexto sob essa blasfêmia? Porque Jesus vai terminar sua fala dizendo que todo pecado será perdoado aos homens, menos o pecado ou menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele diz, todo pecado e blasfêmia será perdoado ao homem, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quanto a isso, não há perdão. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo nos textos que eu citei? Bem, eram os doutores da lei, de forma deliberada, atribuindo a ação do Espírito Santo na vida do Filho de Deus a uma atuação maligna, a uma atuação demoníaca. Então, na verdade, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus porque as suas obras apontavam para isso, mas eles, com medo de perder a sua posição diante do povo, na condição de ensinadores e doutores da lei, eles então atribuem de forma deliberada essa ação do Espírito Santo através da vida de Jesus a uma ação demoníaca. E isso não acontece todos os dias. Talvez você tenha pensado que alguma vez você blasfemou contra o Espírito Santo. Bem, se você se arrependeu do que você falou, do que você pensou, logo você não blasfemou
e você já recebeu o perdão de Deus. Por quê? O próprio arrependimento aponta para que o Espírito Santo ainda habita em você. Afinal de contas, João 16,8 diz que ninguém pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo se não for através do Espírito Santo. Outra coisa, Zacarias 4,6 diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, se você se convence de que você errou, você já recebeu o perdão de Deus. Eu termino esse vídeo citando a primeira epístola de João, no capítulo 1 e verso 7, que diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, não fique preocupado, não existe a menor possibilidade de você pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo, a menos que você seja um fariseu e que você veja o próprio Filho de Deus na sua frente fazendo alguma obra em nome de Deus e você diga, bem, quem está fazendo isso é Satanás. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu like e mande a sua pergunta para nós, porque aqui, você já sabe, perguntar não é pecado.